Lugar de pecador é aonde, Felipe? Lugar de pecador é no inferno. Pronto. Pastor César Cavalcante debateu com Felipe Freire, que é pastor de uma igreja inclusiva. E o assunto do debate, homossexualidade à luz da Bíblia. E vocês sabem que esse tipo de assunto pega fogo. E não foi diferente nesse debate. Eu quero mostrar aqui as partes principais e quero me posicionar sobre algo muito sério neste vídeo. Me ajuda com o seu like. Teu like é muito importante para o canal e o vídeo tá valendo teu like. Dá um cliquezinho no like. E se por acaso você ainda não é inscrito, vem para nossa família, se inscreve neste canal, todos os dias vídeos inéditos e o canal é feito com muito carinho, com muita dedicação para você. Então vem para cá, não fica de fora. Ah, e lembrando que no final desse vídeo tem uma oportunidade esperando por você, nesse contexto de crise aqui, e que pode fazer a diferença para você justamente nesse contexto. Eu quero que no fim do mês, em vez de escassez, haja fartura, abundância para você. E é por isso que eu vou te apresentar uma oportunidade de forma honesta, de forma segura, que está fazendo a diferença para muita gente. No final eu vou provar isso. Fica até o final e vamos pro vídeo. E atendendo o pedido de muitos ouvintes, hoje teve um debate entre o Felipe Freire e o César Cavalcante. Felipe Freire é pastor de uma igreja inclusiva e tem alguns vídeos dele que acabam viralizando. Ele esteve recentemente em um podcast ao lado de Andressa Urach. Sim, ele também é pastor da Andressa Urach, ela própria falou sobre isso. E hoje teve um debate. Recentemente teve um debate também com o pastor Flávio Amaral, que acabou os ânimos se acalorando e por isso o debate foi interrompido no fim das contas, né? Dessa vez não teve excessos, mas teve momentos incisivos. E vocês sabem que debater homossexualidade à luz da Bíblia sempre é um assunto que gera polêmica. E por mais que para a maioria dos cristãos é um assunto muito claro na Bíblia, as pessoas de igrejas inclusivas têm uma visão diferente. E eu quero mostrar aqui, até acho que o Felipe foi bem corajoso em debater com o pastor César Cavalcante sobre esse assunto, né? Vamos ouvir aqui as principais partes, lembrando que o debate na íntegra está no canal do pastor César Cavalcante. Entra lá que foi um debate muito bom. E eu quero aqui me posicionar sobre algo muito importante e sério na sequência. Dá uma olhada. Nós cremos na salvação, nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. O ponto que nós, e aí caminhamos de uma forma divergente, é que o pastor Marcos Gladstone, que é o fundador da Igreja Contemporânea, a Igreja Contemporânea hoje ela existe há 18 anos, ele ministra um curso, né, que chama-se A Homoafetividade e a Bíblia. E ele traz nesses capítulos, né, nesses episódios, muitos contextos respondendo a esses posicionamentos que se dizem em Romanos, em Levíticos e tudo e tal. Então, hoje a gente tem um entendimento diferente, porque nós buscamos entender o contexto que estava por detrás de todos desses versículos. Que, biblicamente falando, e é curioso até dizer, que se nós formos entrar no detalhe do detalhe, na minúcia, nós vamos ficar aqui horas falando sobre isso. Mas pelo menos os principais, por exemplo, como é que você vê esses textos que o pastor César citou? Por exemplo, Romanos, onde Paulo vai falar assim, que o ser humano sufocou a voz de Deus, ignorando a própria consciência, ignorando a percepção de Deus na natureza, e então Deus entregou o homem para os seus próprios pecados. E quando ele é entregue para os seus próprios pecados, o que acontece? As mulheres começam a amar as outras mulheres, sexualmente falando, e os homens arderem de paixão por outros homens. Não está claro que é o pecado ali, quando ele fala, deixei então para os seus próprios pecados, e eles começaram a se amar o mesmo sexo? A gente não tem, Camila, essa visão sobre neste contexto. Por quê? Em Romanos 1:26 vai dizer assim, né? Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural da sua natureza, né? E aí no 27 diz, semelhantemente também os homens deixando o uso natural e tudo mais. Quando é citado deixaram o uso natural de um heterossexual é se relacionar com um sexo oposto. No meu caso, né, e no caso de muitos homoafetivos, o meu uso natural, porque eu acredito, né, e aí é o meu lugar de fala, porque eu estou falando da minha verdade, daquilo que eu experienciei durante todos esses anos, eu não me tornei homoafetivo, Camila. Eu nasci, popularmente falando, eu nasci gay. Né? Eu tive, por muitas vezes, e curiosamente, eu até teve uma psicóloga fazendo uma síntese, um rect sobre uma entrevista que eu dei, onde essa psicóloga me chama de doente, ela fala que eu sou
uma aberração, que eu estou indo contra, né, os princípios de Deus, e respeitosamente eu me dei ao direito de nem respondê-la. Porque não se trata, na minha visão, Camila, de uma escolha. Né? É muito difícil ser homoafetivo. Por muitas vezes, eu me assumi com 21 anos, então, desde que eu me converti até os meus 21 anos, eu lutei contra isso. Eu fiz inúmeras sessões de cura interior. Eu passei por situações, eu fui abusado sexualmente na igreja por uma pessoa que estava lá no altar pregando. Então, hoje, quando eu olho para a minha história, eu olho para mim, eu sempre me entendi homoafetivo e por muito tempo eu reneguei isso. Então, neste contexto, a gente entende que o nosso uso natural é ir numa outra vertente, no meu caso, me relacionar com uma mulher. Então, em nenhum momento também, eu ou qualquer outro homoafetivo que hoje se entende como cristão e que acredita nisso, tenha o sentimento de que nós somos culpados, condenados. Afinal de contas, a gente acredita que a graça nos alcança. Né? Então, neste contexto de Romanos, a gente acredita muito nisso, né? Que o uso natural do homoafetivo é se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, porém, a gente entende e respeita também este posicionamento que as demais igrejas, enfim, têm em relação a isso. Então, o uso natural ali que Paulo está falando, você interpreta como eu decido conforme eu me sentir, conforme eu nascer. Na verdade, como eu sou, né? Assim, conforme eu me identifico, conforme eu... Porque, veja bem, e aí cada um de nós temos as nossas concepções, as nossas certezas. Vocês não escolheram ser heterossexuais, né? Vocês nasceram heterossexuais. Quem em sã consciência iria escolher ser homoafetivo para enfrentar a quantidade de crueldade que a gente enfrenta? E eu não estou me colocando aqui, Camila e pastor César, num lugar de vítima, sabe? Eu estou aqui me colocando num lugar que, poxa, é muito difícil. É muito difícil você ser excluído, é muito difícil você se sentir rejeitado. Então, não é tão simples assim. Não é, olha, eu escolhi esse blazer verde porque... hoje eu quero usar verde, amanhã eu vou usar um cardigan, diga-se de passagem, muito elegante, pastor César, vermelho, para que eu possa utilizar amanhã. A minha sexualidade não foi escolhida assim, eu nasci assim. Sim, tem muita dor envolvida. Pastor César, você acha que existe uma reinterpretação das escrituras com base numa experiência própria? Bom, vamos lá. O Felipe falou uma coisa muito legal, que ele disse assim, nós cremos na Bíblia, não usamos outro material. Na nossa igreja é a Bíblia. Então, se temos a Bíblia, então temos a Bíblia como palavra de Deus. O que vai regir agora, a diferença agora é na questão da interpretação. Será que a sua interpretação é uma interpretação correta? Eu não vou questionar a honestidade, nem sua nem de ninguém, sobre a interpretação. Né? Pode ser que você esteja com muita honestidade interpretando esse texto, mas se ele estiver errado, a honestidade não garante a certeza, né? Uma pessoa honesta pode estar equivocada. Uhum. Né? Ao ler o texto, não somente esse texto, né, de Romanos, você diz assim, então, o que é natural aí? Deixou o uso natural. O natural para mim, eu nasci gay. Ocorre, pastor Felipe, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores com tendências horríveis, não somente na área da sexualidade, sim, concordo, mas em vários tipos de áreas aí que, se você concorda, eu vou até economizar tempo. Então, todos nós nascemos pecadores. Embora a causa gay, não a causa gay evangélica que tem hoje no Brasil, mas o movimento gay que lançou a época da campanha do orgulho gay e tal, que não tinha evangélico naquela época, eles lutam até hoje para provar isso que você está falando. Tipo assim, que uma pessoa nasce, que existe um gene gay, que a pessoa nasce homossexual. Nunca conseguiram, geneticamente falando. Então, do ponto de vista da ciência, isso não é um fato. Isso que você está falando não é um fato. É a sua percepção. Eu respeito sua percepção, mas não concordo com ela, embora eu devo aqui respeitar. Porém, mesmo que fosse um fato geneticamente provado, ou seja, eu nasci gay, tá bom, todos nós nascemos pecadores. E isso não nos dá o direito de manter todo o nosso combo de pecados dos quais nós nascemos com aquela predisposição. Seja ela para que for. Nós temos a Bíblia, você disse assim, a Bíblia é a regra. Então, na nossa igreja é a Bíblia. Ok. Então, agora, resta interpretar o texto. Será que a sua interpretação está correta? Então, vamos lá. O texto diz assim, a gente estava trabalhando em Romanos capítulo 1, né? Vamos lá. O versículo 24 diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia.
então ele chama isso de imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso significa, eu sou a criatura, Deus é o Criador. Eu prefiro me agradar do que agradar a Deus. Eu prefiro os meus desejos do que os de Deus, preferindo servir a criatura do que o Criador, o qual é bendito, no caso o Criador. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ele chama isso de paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, a forma tradicional, que é a forma heterossexual, é uma forma que a Bíblia chama de natural. Se eu vou ser condenado aí para o inferno ou não, se eu vou ser salvo ou não, e eu escuto muitas pessoas dizerem, não sou eu que estou falando, é a luz da Bíblia que está falando que você vai ser condenado para o inferno. A gente só vai saber disso no juízo final. E eu não tenho como hoje dizer, olha, eu acredito na minha salvação, mas eu não tenho o direito de apontar o dedo para aquele cara e falar, olha, você estava aí, você vai ser condenado, você não vai ser salvo. Eu não tenho esse poder. Você acredita no testemunho daquelas pessoas que falam que foram transformados e Deus muda de verdade? As pessoas casam com pessoas do sexo oposto, contam testemunho. A gente tem milhares. É uma pergunta polêmica isso. É uma pergunta polêmica isso. Os entendedores entenderão. Deixa quieto. Bom, brincadeiras à parte. Camila, olha só. A minha opinião e o meu posicionamento, o que eu acredito, é que não existe cura para quem não é doente. Eu, Felipe. Então, se uma pessoa se diz transformada, ela vai ser transformada da cabeça aos pés, inclusive no comportamento, né? Uhum. E a maioria das pessoas que se dizem curadas, que se dizem, olha, hoje não é bem assim. O comportamento entrega, as falas às vezes entrega. Porque assim, Camila, olha só. Se você me desafiar, falar, Felipe, vai ali, se troca, põe o terno, uma gravata, o que vai mudar? O meu estereótipo. Meu estereótipo vai mudar. Só estou falando mais grosso hoje porque eu estou rouco. Caso ao contrário, eu continuaria falando agudo do mesmo jeito. Poderia forçar, eu poderia fazer várias coisas. Mas eu posso convencer o estereótipo das pessoas. Mas internamente, será que acontece? Porque tem muitas pessoas que se colocam nessa disposição. Eu não posso julgá-las dizendo que não transforma. Eu, e assumo isso aqui, não acredito nessa transformação. Né? Porque eu penso que Deus, se é um plano de transformação, uma cura, a pessoa tem que ser curada como um todo. E nos casos que eu acompanhei, não. Eu não vi isso. Bom, vamos lá. São muitas falas, né? Eu vou anotando aqui as falas do Felipe para a gente tentar trabalhar. Quando você diz assim, olha, Deus me fez nascer assim, e eu não acredito que se eu nasci assim, então é contra o que Deus está. Vamos lá. Eu disse há pouco e você tinha concordado. Todos nós nascemos pecadores. Sim. Todos nós nascemos pecadores. Lugar de pecador é aonde, Felipe? Lugar de pecador é no inferno. Pronto. Então todos nós merecemos o inferno. Eu nasci merecendo o inferno, você nasceu merecendo o inferno. Sim, todos nós. Não somente por conta da sexualidade, mas por conta da nossa natureza caída. Sim. Que inclui a sexualidade também, mas a sexualidade é um ponto, mas tem vários outros. Então, todos nós nascemos pecadores. Então, isso desfaz essa sua fala que você diz assim, mas por que Deus me faria com desejo, não sei o que, para ir para o inferno? Então, nós nascemos assim, nós nascemos pecadores. Para nós, o pecado é natural. O que é natural para nós é pecar. Assim como a respiração aeróbica que a gente faz é uma coisa natural, então você não sabe quantas vezes você respirou hoje. Você não sabe, você não pensa assim, agora eu tenho que encher meu pulmão, agora eu tenho que esvaziar. Não, porque isso é natural, faz parte da nossa natureza. O pecado também faz parte da nossa natureza. Então nós nascemos pecadores. E os cristãos são novas criaturas, por isso eles precisam abandonar o velho homem com tudo que ele traz, mesmo que esse velho homem tenha nascido com uma inclinação de ser alcoólatra, ou homossexual, ou qualquer outra coisa. Quando Jesus falava aos seus discípulos, ele não prometeu facilidade nesse mundo. Pelo contrário, ele disse que nós precisamos entrar pela porta estreita. Mateus 16, 24 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como eu disse há pouco, a área da sexualidade é um desafio, não só para o homossexual.
Até acho que pode ser maior para o homossexual. Mas também é um desafio para o heterossexual. Também é um desafio para a pureza sexual, é um desafio para todos. Você está entendendo? Não é só para você. Então, como que você coloca, se você nasceu pecador e entende isso e concorda, então como que você coloca a sua opção sexual acima do que Deus está dizendo? Porque nós temos textos claros onde Deus está dizendo, isso aí é uma abominação. E aí, agora é uma decisão. Você concorda com Deus ou discorda? Então, pastor César, olha só. O senhor traz elementos aqui interessantes, né? Primeiro que, ressignificando a fala, e respeito claramente, porque é aquilo que ele acredita, e eu não estou aqui para causar qualquer tipo de desconforto. Ao contrário, estou falando aquilo do que eu acredito. Não é uma opção ser homoafetivo. Eu não... Mais uma vez, eu não escolho ser homoafetivo. Eu não acordo e falo, hoje eu quero ser gay. Assim como ninguém escolhe nascer pecador. Exatamente. Eu nasci assim e acredito que sou assim. Fui criado assim. O senhor trouxe uma questão interessante quando o senhor fala de uma pessoa que tem uma inclinação a ser alcoólatra, né? Uma inclinação a ser, enfim, ter vícios e tudo e tal. Quando eu me converti, pastor César, eu levei toda a minha família para a igreja, né? E meu pai, ele é usuário de crack há 30, estou com 36, há mais de 40 anos. Recentemente, o meu pai teve um problema grave de saúde, na ocasião até compartilhei, né, com vocês. E o meu pai, ele, aos 15, 16 anos, ele adentrou essa vida e nunca mais... Das drogas e nunca mais parou. Eu conheço pessoas que têm o vício do álcool, né, que hoje são alcoolistas, e eu não posso, né, e que a tendência à droga, ao álcool, ela seja igual ao homoafetivo. Por quê? Qualquer pessoa que você for conversar, que seja homoafetiva, você vai perguntar assim para ela: fulano, você descobriu ou você sempre foi? A pessoa vai dizer, muitas vezes, olha, eu sempre fui. E muitas vezes também a pessoa não, namorei pessoas. Tem várias. Existem. Eu, Felipe, pastor, eu me converti muito cedo e sempre fui uma criança mais doce, uma criança mais afeminada, uma criança... e minha mãe, né, meu pai, veja bem, não tinha informação, a igreja, por sua vez, não estava preparada, como muitas ainda não estão, né, diferente do posicionamento do pastor César, que brilhantemente colocou aqui, né, que a igreja pode receber os homoafetivos, eles serão acolhidos ali, eles poderão assistir o culto, mas não poderão ingressar o chamado. Bem, a gente está em algumas partes do debate. Você assiste o debate na íntegra no canal do pastor César Cavalcante. Vai lá, tá um debate muito bom. Sinceramente, eu parabenizo o Felipe pela coragem de debater esse assunto com o pastor César Cavalcante, até porque é um assunto que dentro da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a homoafetividade? É um assunto muito explícito. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento bíblico consegue se posicionar muito bem. Ainda mais o pastor César Cavalcante, que tem um conhecimento profundo da Bíblia e sobre esse assunto e já debateu sobre isso. E sinceramente acho que o Felipe foi muito fraco no debate. Esse texto de Romanos é um texto que deixa explícito o que Deus pensa sobre a prática da homoafetividade. Está explícito. E a resposta, a contra-argumentação do Felipe é que esse deixar o uso natural da mulher é relativo à sexualidade do indivíduo. Isso é um absurdo. Quer dizer que o uso natural da mulher ou do homem se refere à prática sexual que cada um tem, que cada um cultiva na sua vida. Não existe isso. O texto deixa bem claro que as mulheres se inflamaram na sua sexualidade, no contrário à natureza. Essa natureza não é uma natureza relativa à sexualidade de cada um. É uma natureza universal a respeito da vivência da sexualidade de acordo com aquilo que a natureza determina, a biologia do indivíduo. Então, assim, não dá para você contra-argumentar dessa forma, né? E também um outro ponto. O Felipe, ele quis muito se valer da sua experiência pessoal. Eu nasci,
eu nasci homoafetivo, então Deus não iria fazer eu nascer dessa forma para me condenar, para ir para o inferno. E o pastor César explicou muito bem que não existe o gene da homoafetividade. Você não pode dizer à luz da ciência que ninguém nasce homoafetivo. O indivíduo pode nascer com tendências, com inclinações, com predisposições para diversas práticas, inclusive no teor da sua sexualidade. Só que, mesmo que o indivíduo nascesse homoafetivo, considerando que o indivíduo ele nasce pecador, igual eu já falei em outros vídeos aqui, nós nascemos amaldiçoados pelo pecado. E a única forma de se livrar dessa maldição é mediante a Cristo. E o fato de eu nascer pecador não significa que Deus quer que eu viva na prática do pecado. Ou que Deus aceita porque eu nasci com esse potencial para pecar e para errar de diversas formas. Então, assim, sinceramente, essa argumentação do Felipe foi totalmente aniquilada com essa consideração. Não importa, não é o bastante dizer, eu nasci assim, então Deus me aceita assim, não. Se eu já vou nascendo com potencial para pecar e Deus não quer que eu viva uma vida de pecado, então tá explícito, tá respondido. Né? O que nós precisamos é nos submeter a Cristo em obediência à doutrina dele, que é muito bem clara na Bíblia, que é negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, dia após dia. E Jesus também deixa muito claro que quem quiser ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas quem estiver disposto a perdê-la por amor a Cristo, irá se salvar. Então, assim, isso só sinaliza que muitos integrantes dessas igrejas inclusivas, infelizmente, distorcem a Bíblia porque não querem abrir mão, por amor de Cristo, de uma prática que está atrelada à sua natureza. Natureza essa caída como é a de todos nós. Por isso, precisamos de Cristo. E é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários do que você pensa sobre isso. Muito obrigado pela sua participação aqui, a sua visualização. Eu quero que Deus abençoe imensamente mais você, a sua família. E não esquece de comentar o que você achou disso, o que você achou do debate. Quero saber a tua opinião. E eu vou deixar você agora com um relato que eu espero que seja transformador para você. Presta atenção nesse relato. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica, tenho 32 anos, sou mãe do Levizinho que tá dormindo aqui porque brincou bastante. E eu vim contar algo muito importante aqui no canal do Dionísio para vocês. Eu como mãe desse pequenininho aqui, eu entendo que existem várias outras mães que infelizmente têm que deixar os seus filhos com outras pessoas na creche para ter que trabalhar fora. Esse já foi o meu caso também. Mas sabe o que é mais interessante? Graças a uma indicação que o próprio Dionísio faz aqui, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui pertinho dele. Hoje eu tenho a oportunidade de aproveitar os melhores momentos dele. Que eu tenho certeza que é a mesma situação que você, como mãe, gostaria de estar agora. Então eu agarrei essa oportunidade e trabalho literalmente do lado do meu filho, que foi uma das melhores escolhas da minha vida. E eu tenho certeza que se você, que é mãe, escolher isso também, você não vai se arrepender assim como eu não me arrependi. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês os meus resultados dos últimos 30 dias, ó, pra vocês verem que é possível. Se é possível pra mim, também é possível pra várias outras mamães. Vai ter um link fixo nos comentários, tem também o QR Code. Você vai poder ter acesso a todas as informações, tirar todas as suas dúvidas. E eu quero que você aproveite ao máximo, porque esse é o seu momento.